Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E, novamente, né, é um tema que vem aí disparado pelos associados no grupo. Já tem vários outros temas bem interessantes que estão surgindo, né, o pessoal encaminhando e a gente tentando trazer, né, à medida das discussões, para que a gente traga essa clareza e que muitas vezes, quando a gente faz no modelo de falado, né, é diferente a forma de falar do que quando a gente escreve, né. Às vezes, a gente precisa também estar muito preparado, porque quando a gente lê uma mensagem, a gente até parece assim: "Ah, está sendo agressivo", e não. Eu acho importante que quando um posta uma coisa, e isso mesmo que seja uma opinião que talvez esteja contrária à regra, é importante os outros também fazerem esta leitura e se colocarem, se posicionarem, porque muitas vezes a gente mesmo revê o nosso entendimento da regra e muitas vezes a gente faz pensar e repensar sobre a regra ou sobre um regulamento, né? E quando a gente fala da norma 12, a gente está falando de uma normativa da Federação de Atletismo que responde pelo atletismo no Brasil, né, que é a CBAT. Então a gente tem alguns regulamentos, algumas normativas que a gente tem que fazer cumprir, né, e também a gente precisa ter muito claro de que nós temos uma responsabilidade na hora que a gente está tentando fazer, né, o cumprimento da regra, porque como árbitros a gente vai cumprir normativa, vai fazer cumprir normas, mas também se a gente for chamado para, né, que muitas vezes a nossa opinião ela é muito importante, inclusive na mudança de normativas, inclusive nas mudanças das regras, né, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Mas assim, o que que a norma 12 traz em cima dessas discussões ou dessas postagens que aconteceram essa semana no grupo da Abrat, falando, por exemplo, de uma criança que ganhou uma corrida de rua 5 km, outra de um patrocinador que fica incentivando e colocando os benefícios, né, da corrida na infância. E aí, quando a gente passa para a questão da própria normativa, da 12, a gente tem que as categorias e faixas etárias que a CBAT define para aplicação obrigatória no atletismo nacional dentro do nosso país são essas, né? Os sub-14, que são atletas com 12, 13 anos no ano da competição, ou seja, a criança tem que ter 12 até o dia 31 de dezembro do ano da competição, ou 13 anos, porque é sub-14, porque se já fizer 14, aí já não é mais sub-14, né? Mesma coisa se aplica, o sub-16 é atletas com 14 ou 15 anos no ano da competição, o sub-18 atletas com 16 e 17, e olhem só que o 16 e 17 também pode participar da sub-20, também pode da sub-23, né, e as categorias, deixa só eu tentar colocar aqui no mudo, alguém já colocou, e a categoria adulto, atletas a partir de 16 anos, né, no ano de competição. E também traz a normatização em relação às categorias master, sempre alinhado à ABRAM, porque dentro do Brasil a própria CBAT delegou à ABRAM, que é a Associação Brasileira de Master aqui no país, né, que define essas regulamentações e que segue, claro, né, a World Master Athletics. E essa categorização, só para quem ainda não tem muita proximidade com o Master, quando a gente fala M é homens, né, de 35 anos a categoria, e o F, que são mulheres de 35, mas lembrando que a faixa etária é 35, 36, 37, 38, 39 no dia do seu aniversário, ou seja, primeiro dia de competição, é qual idade que o atleta vai ter para ele se encaixar nessa categorização, porque um atleta M35 não vai competir com um M80, né, a não ser no caso de a gente ter um revezamento misto, e daí tem toda o regramento, toda a regulamentação. Mas só para vocês verem que tem todas essas, faixas etárias que também precisam ser respeitadas quando se trabalha com a categoria master. E é importante a gente ver que a norma 12 traz esta mensagem, que a aplicação desta norma ela é obrigatória em todas as competições oficiais de atletismo, que são realizadas dentro do Brasil e aqui como condição básica para terem os resultados homologados, ou seja, se for um festival de uma escola, se for alguma outra competição que não seja oficial, tem que ter as suas informações minimamente trabalhadas, né? Mas aí não são as competições oficiais. E aqui
se quer a homologação de resultado, tem que seguir aquilo que é normatizado pela CBAT. No próprio parágrafo 6º dessa norma, coloca que atletas da categoria sub-18, quando estão participando de competições, têm as seguintes restrições, ou seja, mesmo que eles possam estar participando no sub-23, os atletas do sub-23 com 16 e 17 anos não participam de algumas provas, entre elas a de 10 mil metros. E também coloca que em competições de categoria adulto, esses atletas de 16 e 17 anos, em qualquer hipótese, não podem participar de algumas provas que estão aqui na norma, incluindo os 10 mil metros, né? E lembrando que a gente está falando muito nas postagens ali no grupo associados de 5 km, né? Que são as corridas de rua. O parágrafo 7º traz também que os atletas da categoria sub-20 com 18 e 19 podem participar de competições da categoria sub-23 e adultos, e aí também tem uma exceção aí de provas de maratona e 35 km de marcha atlética. E aí em corridas de rua, segue esse regramento, mas coloca uma idade mínima também para atletas participarem. Então, por exemplo, provas com percurso até 5 km, 14 anos completos até o dia 31 de dezembro do ano da prova, né? E aí a gente tem o percurso menor que 10 para os atletas de 16 anos. E aí, quando a gente coloca provas com percurso de 10 até 30, é 18 anos. Maratona e acima, 20 anos completos. E olha esses 20 anos que a gente vai ver alguma coisinha aqui já na sequência, que é um marco grande para o ser humano, né? Para o corpo, para a parte biológica. Né? O artigo segundo, ainda coloca aqui para a prova de 35 km de marcha, somente podem participar, né, atletas com 20 anos ou mais no ano da competição. Traz também que é proibido, né, participar ou a realização de competições oficiais de atletismo para atletas com 11 anos de idade ou menos, e aqui se recomenda muito o programa do mini atletismo, né, que a própria CBAT incentiva, que é um programa da World Athletics. E aí nós temos, por exemplo, Jogos Escolares Brasileiros, né, que esse ano vai estar acontecendo em Recife, de 20 de setembro a 3 de outubro, que tem uma normativa própria e que segue também a recomendação da nossa Federação Nacional, que é a CBAT, colocando aí com atletas de 12 a 14 anos e trazendo, por exemplo, as provas. Quando a gente coloca provas de pista, vejam que a máxima de corrida é de 2 mil metros para homens e mulheres. E quando fala de marcha, tem 3 mil para mulheres e 5 mil para os homens. Mas aí todo mundo questionou, mas assim, a gente sabe de outras competições fora do nosso país, e aí a regulamentação é destes países, né? E não segue aquilo da Federação Brasileira. Se é nos Estados Unidos, vai seguir o que a legislação dentro daquele país permite. Vejam, a própria maratona da Disney, ela tem também outros percursos, entre eles dos 5K, e, pasmem, 5 anos ou mais podem participar do percurso. Agora, como eles fazem esses percursos, né, se é de forma lúdica, se tem acompanhamento, né, do Mickey, da Minnie, se vão caminhando, se correm ou não correm, né, este todo é um regramento próprio deste país e que é um regulamento bem interessante, né? Quem quiser entrar no site consegue estar vendo bastante informações, e são as informações que a gente tem batido muito martelo e que são essenciais para proteger o próprio organizador, para proteger a própria arbitragem, para principalmente proteger o atleta que participa da competição. Aí, quando a gente vai para outras competições, essa também é nos Estados Unidos, no Colorado, o percurso de 5 km é 9 anos ou mais. E aí tem até é como se fosse um ranking, né, ou minimamente os recordes, né, para algumas provas por idade. Então, quem lidera aqui, ó, na faixa etária dos 10 anos, tem inclusive recorde mundial nesse link, que pode estar acompanhando para homens e para mulheres aqui no caso. A gente consegue ver que eles fazem um ranking a cada 5 anos e eles têm esse acompanhamento. Então, assim, tem outras orientações e o incentivo grande, inclusive de sociedades brasileiras, aqui a gente está falando da Sociedade Brasileira de Pediatria,
que tem algumas orientações e recomendações bem importantes para crianças de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 19 anos, dizendo que é importante a prática da atividade física, que ela tem, em termos de minutos por semana, isso impactam positivamente ou negativamente na saúde das pessoas, inclusive a longo prazo, né. Então tem um grande incentivo à prática esportiva, mas principalmente com o olhar lúdico quando se fala de crianças e adolescentes. E a gente tem também, né, esse posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que traz aqui que quando você fala de saúde coletiva, criança e adolescente, para ser saudável, precisa ter uma boa alimentação, mas também precisa praticar atividade física. E aí eles colocam que crianças e adolescentes aparentemente saudáveis, como estão aqui, podem participar de atividades de baixa e moderada intensidade. E vejam que eles trazem também a questão do lúdico e do lazer, sem uma obrigatoriedade de uma avaliação pré-participação nessas atividades, porque nós estamos falando de baixa e moderada intensidade, né, e uma orientação mais lúdica. Agora, quando a gente está falando de participação competitiva ou atividade de alta intensidade, aí sim eles colocam avaliação médico-funcional, né, toda a questão de testes de potência aeróbica e anaeróbica, uma avaliação clínica, né, trabalhando com todo o risco de complicações cardiovasculares ou não, sabendo, né, que na criança é baixo esse risco. Porém, tem crianças que têm cardiopatia congênita ou outras doenças agudas e que sim pode comprometer. E aí a gente precisa ver qual é o nosso amadurecimento em termos de sociedade ou culturalmente dito de que a gente vai ter, né, essas crianças passando por essas avaliações para daí sim trabalhar num movimento competitivo, né, ou quem se responsabiliza por aprovar que elas possam participar, para daí sim mudar algum regramento no país, né. Então a gente também tem a questão do aparelho locomotor, que eu falei para vocês pensarem bem sobre a questão dos 20 anos, né, aquela faixa etária onde se permite estar fazendo provas mais longas, né, então os ossos de uma criança ainda estão em formação em geral até o final da segunda década. Então 20 anos é um ponto crucial aí, onde as placas de crescimento são vulneráveis e lesões não só por traumatismos agudos, mas principalmente a questão do overuse, quando a gente fala de treinamento para a competição. Então tem as recomendações, né, a gente sabe que a gente precisa ter como prioridade a atividade física, e eu falo, né, por estar dentro de uma secretaria de saúde, onde a gente tem a questão das doenças crônicas, principalmente a questão cardiovascular que está crescendo de uma forma assustadora na nossa sociedade, e a atividade física é um pilar muito importante para a gente combater o sedentarismo, principalmente na infância e na adolescência, que é a base da sociedade, né? Se a gente quer um futuro, a gente precisa começar com esse futuro desde cedo, né. E esses profissionais que estão envolvidos com crianças, seja a equipe de saúde, sejam os professores de educação física, né, precisam priorizar a questão lúdica, né, em cima da questão competitiva, justamente também para essa questão de seguir também as prioridades, né, do envolvimento da criança e do adolescente para pegar o gosto, né, pelo esporte e depois sim seguir em frente, se quer trabalhar com uma questão competitiva mais à frente. E evitar também prática de temperatura extrema, e nesse artigo fala o porquê disso, então depois eu deixo o artigo para quem tiver interesse, né, e fala também como outras 2 recomendações, educação física escolar bem aplicada, né, é a questão do processo global da educação de crianças e adolescentes, então precisa dessa educação física. E olhe só que importante isso, que os governos em seus diversos níveis, as entidades profissionais e científicas e os meios de comunicação devem considerar a atividade física na criança e no adolescente como uma questão de saúde pública e devem divulgar essas informações implementando o que a gente chama de programa de prática orientada de exercício físico. Tá? Então, esse é um documento, essa recomendação, ela foi durante um congresso brasileiro que aconteceu em Curitiba e ainda está como vigente, né, como posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Depois também eu posso estar passando esse videozinho que em Boston, eles têm também essas corridas, incentivando bastante as crianças a tomarem o gosto por um estilo de vida mais saudável, incluindo, né, as corridas de rua. Mas, a questão de ter problemas
com morte súbita ou com alguma situação, não é só com adultos, envolve sim crianças, e esta responsabilização é o que a gente precisa tomar muito cuidado de quem compete, justamente liberar ou não, né, que esses adolescentes passem a participar da parte competitiva. Então, por exemplo, a gente teve uma situação de adolescente de 14 anos que teve uma parada cardíaca nos Estados Unidos. A gente teve em outro país também, né, um adolescente que durante o percurso de 5K veio a falecer. Infelizmente também aqui no Brasil a gente teve uma situação dessa em Anápolis. Então é essa corresponsabilização da gente enquanto técnico aplicando, né, pessoa técnica, que eu quero dizer, um árbitro aplicando regras, né, a gente precisa estar respaldado por quem faz as regras e respaldado por quem faz as normativas, né? Então isso é muito importante a gente ter ciência também quem faz. E eu acho muito interessante assim que as contribuições que os associados estão colocando no grupo, eles fazem a gente crescer não só na leitura das regras, na leitura das normativas, mas também do quanto isso é construtivo, né? Então, teve um associado que colocou lá da questão da necessidade de revisão das normativas, né, ele colocou da 7 e da 12, isso é muito importante, né, e colocou inclusive que nessas revisões trazer, claro, profissionais de saúde para essas discussões, pessoal da área técnica, da parte de organização, justamente para se fazer, né, o que para o país vai sim bater o martelo e se manter o que está, vai se fazer uma revisão e mudar isso, sim ou não, nós temos maturidade social para fazer isso, né, teve um outro associado que colocou que acredita que a alçada de discussão é de fisiologistas, isso é muito importante estar envolvido nessas discussões, mas que também a gente, enquanto árbitro, tem obrigação sim de fazer cumprir regras e normas, né? Então nós estamos aí para dar suporte para as federações, né, quando a gente visualiza qualquer situação diferente daquilo que está na norma, por isso tão importante também a gente conhecer as normas, né, para justamente sinalizar isso, e aí sim contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa e um fair play. Hoje foi até meio complicado para a gente conseguir em 15 minutos estar falando todo esse material, né? Eu vou estar passando para vocês no grupo Abrat 2024, o artigo, aquele link ali do incentivo, né, da criança à prática esportiva, principalmente as corridas de rua, né, e fica essa provocação para a gente fazer, pensar e o repensar sobre várias situações. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. E quero lembrar que no próximo mês, como a gente tem tido sempre um bate-papo do Top 10 esse ano. No mês de maio, nós teremos num domingo, no primeiro domingo de maio, no dia 5, às 19h30, um bate-papo chamado Abrate e Elas. Logo, logo a gente vai postar mais informações. Na próxima quarta-feira, por ser dia 1º de maio, a gente não tem esse momento Abrate, mas na próxima quarta-feira, logo em seguida, né, a semana do feriado do dia 1º, a gente retorna aqui com todo mundo. Tá certo? Um grande beijo. Boa noite a Sim. todos. Boa noite. Tchau, Até a próxima. tchau. Boa noite a todos, obrigado.